Poder RS recebe na manhã deste domingo o ministro secretário da Aviação Nacional, Eliseu Padilha. Gaúcho, nascido em Canela, ele que já foi prefeito de Tramandaí, secretário de Estado, deputado federal, por sinal está encerrando o mandato hoje, e agora ocupa a pasta da Aviação Civil depois de ter passado pelo Ministério dos Transportes. Ministro, bom dia, prazer lhe ter aqui. Bom dia, Felipe. Bom dia à multidão que segue todos os dias que o Felipe está no ar, essa multidão está com ele, pois eu pego uma carona aqui agora para também poder conversar com tanta gente e levar os esclarecimentos que o Felipe vai puxar, a gente vai puxando. Vamos lá, ministro. O que é poder para o senhor, que é um homem poderoso? O que é poder? Como é que o senhor conceitua poder? Veja, se nós fôssemos buscar a raiz, a matriz da palavra poder, nós íamos chegar no latim, que é o potestas, né? Aquele que pode algo acima do que seja o normal, a média. Então vamos lá, o poder econômico. Esse sujeito representa o poder econômico. Normalmente é uma pessoa abastada ou representa uma categoria abastada. Mas se tu fores para o poder político, quem é que detém poder político? É quem recebe do povo a Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, o poder político cada cidadão tem o poder, porém, para o exercício, ele eleva para alguém. A primeira camada de detentor do poder político é o vereador. Acima do vereador... O senhor foi vereador, não? Não. Não, vereador não, né? Não, fui prefeito direto. Começou como prefeito direto, depois... Isso, Então, nós chegamos no poder político até a presidência da República. Mas os poderes, o Brasil é uma república que está dividida em três poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, nós temos aí o poder judiciário, por força da Constituição, ele se constitui as pessoas que organicamente vão subindo têm mais ou menos poder. Então, um juiz de primeira instância aqui no Rio Grande do Sul, ele tem menos poder que o juiz de segunda, que o juiz de terceira e que o juiz de quarta, que já está aqui na capital, e depois tem o desembargador, ele já vem o desembargador. O presidente do tribunal. Fechamos o tribunal, tem o tribunal lá em Brasília, os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm mais poder que o tribunal daqui. Então, na política, nós já vimos... No judiciário. Agora, vamos para o legislativo, né? O legislativo, no executivo, é o prefeito, é o governador e o presidente da República. E lá no legislativo, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. O senhor nunca foi presidente da Câmara, mas todo mundo diz que o senhor manda e desmanda na Câmara dos Deputados. O mandato termina hoje, por sinal. E aí? Não, eu sempre tive, desde que estou em Brasília, uma relação muito boa com todos os partidos. Eu aprendi, e curiosamente eu digo isso até porque vão me compreender as pessoas a que me vão referir aqui do Rio Grande do Sul. Teve um momento em que eu tinha briga política, óbvio, né, com o PT aqui no Rio Grande do Sul, mas em Brasília, a minha relação com o PT em Brasília era da base do meu ministro, no teu tempo eu era muito bem tratado. Então, eu consegui estabelecer relações com todos os partidos. Tem que ir fazendo cortes aí, porque é o seguinte, vamos lá, deputados do PT diziam para o senhor, olha, no governo Fernando Henrique, o senhor foi ministro dos Transportes e eu fui bem tratado. E me tratava muito bem. Tá bem. Hoje, no Rio Grande do Sul, o senhor continua sendo odiado por parte do PT, né? Não. Ódio é uma palavra muito forte. Não. Eu penso, tem um segmento do PT por razões que eu compreendo, já quero deixar claro, penso que é absolutamente legítimo, que pensa, olha, o Padilha não pensa que nem eu, não interessa se ele está sendo ministro do governo que é titulado a presidente é do PT, não me interessa, as ideias dele e a minha não fecham. Não tem como fechar mesmo. Nós não temos identidade. E é verdade. Agora, a sabedoria da política é fazer conviver as posições antagônicas. Porque se fosse para conviver só com uma posição, isso é ditadura, isso não é democracia. A sabedoria da democracia e da política na democracia é fazer conviver pacificamente os contrários. O senhor está convivendo pacificamente dentro do governo do PT? Muito tranquilamente. A relação em Brasília com todos os partidos é excelente. Eu tenho... Porque eu sempre tive facilidade de atuação dentro da Câmara e do Senado. Eu tenho
franquia política para transitar nas duas casas. O programa é muito curto, né? Mas vamos lá. O senhor chegou em Brasília, é verdade aquela história que o senhor não conhecia ninguém, foi bater de gabinete em gabinete, conversar com todo mundo e acabou mapeando todo mundo e aí o senhor tinha uma ideia de como seriam as votações do Congresso? É verdade? Sim. É isso, só que foi um pouquinho diferente. Ah. Foi isso, sim. No mérito está correto, só que foi diferente. Eu conhecia Michel Temer da Constituinte, Certo. porque eu era sócio do Jobim. Eu e o Jobim éramos sócios Nelson no escritório de advocacia. E o Jobim era um dos relatores da Constituinte e o Michel trabalhava com ele como subrelator, junto com o Jobim. Aí eu fui visitar o Jobim, cumprimentar o Jobim, e o Jobim me apresenta para o Michel. Lá. Isso em 1988, 87, 88, que é a Constituição de outubro de 88, deve ter sido 88. Aí eu conheci o Michel, tá. Chegou eu, o deputado federal, quem era o líder? Michel. Aí eu me apresentei no Michel, igual, estou chegando, ele lembrou de mim lá, do Jobim, e estou chegando, e eu, se tu precisar, eu estou aí para dar uma mão, nesse que tu fazes aqui de líder. Ah, tá assim, e o que tu gostaria dele para mim? O que tu gostaria de fazer? Tudo aquilo que tu não quiser fazer aqui, passa para mim. Deles, então vamos montar, tu vai me ajudar a montar uma forma de atender a bancada. E eu passei a fazer a fichinha de cada um, a origem lá, onde é que o cara nasceu, qual é a cidade, se foi líder estudantil, se teve partido político, quantas vezes mudou de partido, qual é o partido que ele estava agora, como é que ele estava votando nas posições de governo ou antigoverno, que vamos lembrar que eu fiquei um ano aqui no Rio Grande do Sul, como secretário de Estado, então já tinha um ano, o povo já estava lá marcado um ano. Eu cheguei e mapeei isso e consegui no PMDB, na época, no PMDB, acertar 100% da votação. Aí o Luiz Eduardo Magalhães, que era muito sabido politicamente, ele era o presidente da Câmara. E aí ele, como eu passei aí com o Michel nas reuniões de liderança, porque o Michel me perguntava, e aí esse tema, como é que vai, como é que não vai? O Luiz viu, e viu que eu estava acertando. Disse, vem, Kátia, mas vamos fazer isso da Câmara inteira. E aí, a pedido do Luiz Eduardo Magalhães, eu fiz da Câmara inteira. Existia um software? Era... Não, tinha um software. Tinha um software. Tinha, sim. Porque a gente foi lançando todos esses dados, e isso tu não segura na memória, ou então dá um cadernão desse tamanho, melhor era tu ter um software. E lançava votação por votação. E ele já ia me dando percentagens de cada um. Então eu olhava aquele mapa. Aí o presidente Fernando Henrique ficou sabendo e disse, quero esse homem no ministério. Não, aí ele ficou sabendo, me chamou também para conversar sobre isso. E passou, já eu não era ministro ainda, ele passou a mandar o pessoal do PSDB, deu uma conversada com o Padilha lá do PMDB, ver como é que está o mapa desse assunto. E eu comecei a opinar, assim, muito. Aí depois ele me convidou para ser ministro e aí então eu caí de inteiro nesse processo de relação com o Congresso Nacional. E o senhor foi um ministro que passou de governo, né? Eu fiquei em 2 mandatos. O senhor deixou de ser candidato? O presidente diz, olha, você vai continuar, né? Eu digo, presidente, eu vou ficar sem mandato, presidente. Diz ele, não, você vai ficar comigo. Eu digo, mas, presidente, eu sem mandato, o senhor sabe como é que é esse negócio, né? Ele diz, não, mas a minha palavra não vale? Não, a palavra do senhor vale. Daí diz ele para mim, você vai ficar aqui ou você sairá comigo ou só sairá o dia que você quiser. Depois desse dia, vamos lembrar, houve o episódio em que o Antônio Carlos Magalhães colocou no Fernando Henrique, ou me demitia, ou ele, Antônio Carlos Magalhães, saía do governo. Eu falei para o presidente, fique à vontade, o PFL, à época, era um partido muito grande, o senhor fique à vontade, eu sei que não dá para a gente perder esse apoio no Congresso e tal. Mas ele, deixa para mim, pode deixar para mim. E o Antônio Carlos continua, e eu também continuei. Me diga o seguinte, o senhor trabalhou com o Fernando Henrique, e aí eu usei um termo que é forte. Vamos embora? Não, mas eu usei um termo que é forte, odiado pelo PT. Não. Mas aí chega num momento que PT e PMDB convergem. Fazem os primeiros 4 anos de Dilma. Né? O namoro já começou ali no segundo mandato de Lula. Né? No primeiro uma aproximação, depois o namoro. No segundo do Lula, o PMDB já entrou para o governo. Exato, já tinha um namoro. Eu não, mas o PMDB entrou para o governo. Tinha um namoro, aí deu um noivado no primeiro mandato da Dilma e aí segue o casamento nesse segundo. Mas para muita gente foi uma surpresa. Alguém tão identificado no governo Fernando Henrique estar presente no governo Dilma. Mas é fácil de entender. Eu sou, na verdade, PMDB, eu sou MDB, eu sou fundador do MDB, PMDB. Eu tenho 48 anos de partido. Então, eu sou um quadro de partido. Quer dizer, eu me considero alguém que é fruto do partido politicamente. Meu partido fez uma aliança com o PT. Então, ou eu deixo o partido, ou eu sigo o partido. Eu não via outro partido que pudesse
me levar a fazer vida pública de novo. E eu estava no exercício de um mandato quando foi tomada essa decisão. Nós, vamos lembrar, o PMDB do Rio Grande do Sul votou contra a aliança lá no primeiro mandato, em 2010, na eleição de 2010, o PMDB do Rio Grande do Sul tinha votado contra. Nós perdemos naquela época. Agora, em 2014, que foi a eleição, na convenção o PMDB do Rio Grande do Sul não votou contra, não. Teve majoritariamente votou a favor. Quer dizer, mudou a posição do partido. E eu sou um quadro de partido. Eu não iria ser ministro. No comando da campanha, sim, porque eu fui representando o PMDB para o comando da campanha nacionalmente. A voz do PMDB nacionalmente pela campanha era minha. Michel era candidato e aí o senhor Passou era o representante. Para mim, isso. Eu fui para o Comitê Central, onde eu comecei a ter relação com a presidente, toda a elite do PT, o grupo de cima do PT que não está no Congresso, o Rui Falcão, o Gilles, as pessoas que não estão lá dentro do Congresso e que tem muita importância no PT, eu comecei a conviver lá dentro do comitê. O César Alvarez, que é aqui do Rio Grande do Sul e que no governo Lula trabalhou dentro do Palácio, ele agora está fazendo curso no exterior, está fazendo uma especialização e tal. Então eu comecei a conviver com essas pessoas com as quais eu não convivia da cúpula do PT. E foi quando, de uma forma, o presidente do PT, Rui Falcão, é quem eu aprendi a admirar como pessoa, a partir de um determinado momento, quando nós nos reuníamos, sempre que eu estava lá, para tratar da campanha, as coisas da campanha, ele, a partir de um momento em diante, ele começou a me chamar de ministro. Eu comecei a pensar, eu nunca disse nada, nem que sim, nem que não, fiquei quieto. Eu comecei a pensar, não, ele está pensando no ministro para trás, né? Sim. O ministro que já foi. Uma forma de... Lá em Brasília tem muito isso. Quem já, olha o cargo maior que o sujeito foi, é o que eles chamam sempre, né? Então eu pensei que ele estivesse cuidando disso, não passou pela minha cabeça que ele estava fazendo referência ao governo atual. Sinceramente não passou, não estava na minha cabeça. Esse programa é muito curto, deixa eu acelerar então, porque no segundo bloco, então, a gente fala sobre aeroportos, que é a questão. Me diga o seguinte, o senhor esteve em um encontro, o senhor é o gaúcho do PMDB no cargo mais alto em Brasília, com José Ivo Sartori e Michel Temer. Sartori ainda não se reuniu com Dilma, mas passou ali já uma agenda de problemas do Rio Grande do Sul. O que dá para o governo federal fazer nesse momento pelo governo do Rio Grande do Sul, que está numa situação complicada? Veja, logo depois da eleição, conversando com a presidente, eu falei logo sobre o assunto do PMDB do Rio Grande do Sul e Sartori, né? Olha, eu sou PMDB, o governador do Rio Grande do Sul é PMDB. E lá no Rio Grande do Sul, presidente, se a senhora for observar, de todos os estados do Brasil onde a senhora perdeu, foi onde a senhora perdeu por menos, foi no Rio Grande do Sul. E o governador Tarso Genro, ele dando uma entrevista depois da eleição, ele atribuía a uma das causas da Dilma ter feito tanto voto mais do que ele, é que 90% dos prefeitos do PMDB trabalharam para Dilma e para Michel. E daí a gente vê na Assembleia Legislativa que dos 8 deputados estaduais, 6 foram os que trabalharam comigo para Dilma e para o Michel, quer dizer, 75%. Então, eu falando com a presidente, eu mostrei para ela, presidente, houve lá uma dissidência aqui no Rio Grande do Sul, a senhora conhece tão bem como eu, claro. Houve uma dissidência, mas a maioria do partido trabalhou para a senhora. E o governo agora é do PMDB, então eu quero pedir que nós sejamos tratados, e o presidente Michel Temer se comprometeu com isso, eu disse para ela, de que sejamos tratados como se aliados fôssemos, porque o governador circunstancialmente esteve numa outra posição, mas ele não foi agressivo contra a senhora, nem contra o Michel, é uma pessoa educada, e o partido está bem posicionado dentro do que foi a aliança. Nós tivemos aliança em 240 municípios na eleição passada no Rio Grande do Sul. O que dá para fazer? O que o governo federal pode ajudar? Eu pedi para ela? Eu pedi que fosse tratado de forma igual aos partidos da base, e esse encontro com o Michel, naturalmente, foi eu que providenciei, e eu fiquei com a missão de ser como se fosse um embaixador, intermediar. Nesse momento, eu estou intermediando um encontro do secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e seus técnicos com o secretário do Tesouro Nacional, para falar sobre temas que são do interesse do Rio Grande do Sul. Não existe mais dinheiro a fundo perdido. Quer dizer, claro não tem como... Isso é bobagem, ninguém pense nisso. O que o governo federal pode fazer? Olha, vou ajudar... Ele pode ajudar o Rio Grande do Sul conseguir recursos com agentes, sejam nacionais ou internacionais. O Rio Grande do Sul flexibilizar a questão do crédito. Claro, o Rio Grande do Sul não pode... sozinho, sem autorização do Congresso Nacional, contrair nenhuma dívida. O Congresso não autoriza sem o Tesouro Nacional autorizar.
e o deputado Giovanni Feltz, que é uma surpresa altamente positiva na Secretaria da Fazenda, muito boa coragem política e visão. É um gestor, o cara foi prefeito várias vezes, então ele sabe dessa dificuldade toda e ele está com as ideias, que eu não vou antecipar ele, depois ele fale sobre elas, mas ele está com algumas ideias que podem viabilizar algum fôlego, algum oxigênio para esse período que será a arrancada aqui, que é muito difícil. Tá todo E aí mundo sim vendo. vai precisar de Brasília. E não haverá isso sem Brasília, esse é o problema. Por quê? Porque é a Secretaria do Tesouro Nacional, é o Ministério da Fazenda que autoriza aí adiante isso ou não. Então, esta autorização é que a gente tem que buscar. Depois do intervalo a gente segue conversando aí sim sobre aviação civil com o ministro Eliseu Padilha no Poder RS deste domingo. Já voltamos. Poder RS volta conversando com o ministro Eliseu Padilha da Aviação Civil. Vamos falar de aeroporto. Opa! Aeroporto Salgado Filho. Qual é a situação? Vai ser concessão? Quando vai ser essa concessão? Como é que está essa discussão, ministro? Primeiro, vamos lá, o Salgado Filho. O Salgado Filho é um aeroporto que vem da década de 20, 1920, 1926, 28. Então, veja que nós estamos falando de um aeroporto que tem quase um século já, né? Certo. É um aeroporto que tem algumas curiosidades. Por exemplo, hoje, neste momento, tem 2 estações de bombeamento bombeando água debaixo do Salgado Filho. A pista está mais baixa que o Guaíba. A pista está mais baixa. Em determinados momentos, quando o Guaíba sobe a água, então tem que estar permanentemente tirando água de lá. É um aeroporto que foi construído numa área que teoricamente não tinha o melhor solo, a melhor constituição de solo, mas era o que tinha naquele momento. Foi essa decisão, foi tomada, está num lugar muito bom dentro da cidade de Porto Alegre. O que tem nele? Tem um plano diretor de obras que foi revisto em 2011 e ele prevê toda a utilização do Salgado Filho até 2030, quando, tendo sido feitas todas essas obras, ele esgotará a sua capacidade tanto para passageiros quanto para cargas. Por quê? Porque a projeção do crescimento do número de pessoas que mostra que a capacidade que lá está exigiria uma segunda pista. E ali não há condições de se construir uma segunda pista. Terá uma pista só. Esta pista, já vamos direto ao que interessa, ela vai ser prolongada por 920 metros mais. Nós passaremos a ter uma pista no Salgado Filho de 3.200 metros. Descerão todos os aviões que hoje não descerá o A380, que ainda nem desce no Brasil, mas já vamos olhar para diante. Esse não desceria nesta pista, pelo menos com a tecnologia que hoje está embarcada. De repente ele vem com a tecnologia melhor, ele já desce também. Mas desce todos os aviões que hoje trabalham com carga ou com passageiros com este tamanho, 3.200 metros. Portanto, nós vamos ter, agora, nesse momento, nós já estamos construindo um novo terminal de passageiros, expandindo aquele. Nós estamos construindo um novo terminal de cargas, que o que tem é do aeroporto velho, lá construído na década de 70. Um novo pátio de estacionamento para a aeronave de passageiros. Novo pátio de estacionamento para a aeronave de cargas. Esta, porque é mais lá para o lado de onde o solo é mais fluido, tem mais água, este foi feito sobre estacas de concreto fixadas a 25 metros de profundidade e uma laje em cima. Então não é em cima da terra, é em cima da laje de concreto que está em estacas. Este pátio de estacionamento. Num hotel, que não tem hotel dentro do aeroporto, um hotel com no mínimo 200 apartamentos, vai ficar pronto em 2016, e um novo estacionamento, um novo edifício garagem para mais de 2.000 carros. Então tu tem isso 6 itens. Não, isso está em obras. Não, tá. E só falta... Com a pista, quando? Tudo? Com a pista, primeiro, a pista, o que havia? Havia na Infraero, foi vendida aqui pelo Rio Grande do Sul, a ideia de que seria muita carga, muita carga. A Infraero começou a ver que há 5 anos a carga ou se mantém estável ou cai. Ela em 14 caiu em relação a 13. A prefeitura discorda desse número. Não, mas só tem uma forma da gente ver isso, eu conheço a forma, facílimo. A gente pediu o seguinte, então a prefeitura peça
cópia de todas as notas que não foram embarcadas no Salgado Filho, foram embarcadas em Curitiba ou São Paulo, ela peça uma cópia para ela e uma cópia para a Infraero. E a gente confere, isso não teve... Para mostrar que a Infraero está errado. Quem diz isso é a Infraero. A Infraero tem 43 anos, é a terceira maior operadora de aviões. A Infraero está errado ou a prefeitura está errada? Eu estou dizendo que a Infraero tem dados que correspondem àquilo que ela tem de busca, de procura. Tá. Eu não estou dizendo que a prefeitura está errada, eu estou dizendo só que a Infraero não tem estes dados. Então seria bom que a Infraero recebesse cópia das notas que foram exportadas, mercadorias que foram exportadas por Curitiba, ou por São Paulo, ou pelo Rio, que deixaram de ser exportadas aqui porque não teria condições. Aqui nós estamos operando a pista com 54% da capacidade. O terminal de cargas tem sobra. Então está faltando comunicação, porque se eu tenho mais capacidade na pista, se os aviões que pousam aqui levam carga no porão, nós não temos em tese, pela que a Infraero informa, nós não temos demanda reprimida em cargas. Mas esse assunto está superado. A importância é, nós vamos prolongar a pista por duas outras razões e que diz respeito às pessoas, aos gaúchos, aos porto-alegrenses aqui e aos gaúchos de um modo geral, que a segurança, para a segurança, a pista maior é importante. Outro dia um avião da Azul desceu lá em Canoas e para que tem 1.700 famílias que estão lá na ponta da pista, com que as crianças devem estar ficando surdas pelo barulho das aeronaves, que descem e que sobem por cima da casa delas. Então, estas pessoas, 1.700 famílias, nós estamos falando de 4 vezes, 3.400, 6.800, 7.000 pessoas. 7.000 pessoas que estão com esse barulhão no ouvido todo dia, porque estão ali na cabeceira da pista. Quais são os prazos? Prazos para nós e Infraero. Nós teremos uma assembleia agora em fevereiro, em que o meu pedido de que se leve a licitação, a construção, porque o projeto já existe, será sob estacas também e uma rampa de concreto, porque ali aquele solo não tem jeito, mas se fará sob estacas. Nós vamos em fevereiro, eu pedi que a Infraero colocasse no seu conselho de administração a liberação do edital de licitação, terminou a licitação, RDC, que é o regime simplificado esse diferenciado de contratação. PPP, então, não vai sair nesse caso. É dinheiro do governo nesse primeiro momento, depois pode fazer a concessão. Doutor, vamos a cada dia a sua agonia, né? Primeiro, acabar com essa história de que tem obra ou não tem obra. Essas obras vêm desde 2011 para cá. Quer dizer, é só continuidade. Então, concluída a obra, aí depois nós vamos pensar sobre o problema de concessão ou não. Primeiro, vamos concluir a decisão sobre as obras. Porque é claro que nós dependemos, para essa conclusão e poder autorizar o aeroporto, da retirada dessas 1.700 famílias que lá estão, que é a responsabilidade da prefeitura. 20 de setembro ou Vila Oliva? Qual é a situação do segundo aeroporto do Rio Grande do Sul? Meu amigo, nós temos uma pomba na mão, Salgado Filho, e um bando voando aí. Vacaria quer porque quer exportar maçã. Então, se você está falando de vacaria, deixa eu colocar uma foto aqui, porque um ouvinte nosso da Guaíba, quando ficou sabendo que nós íamos entrevistar, me mandou essa foto aí, ó. Disse que desce eu já desci lá. Tá, e aí? Por que não aproveita esse aeroporto? Ele quer que seja aproveitado esse aí como segundo aeroporto. Deixa eu responder. O Carlos Dalprá. Vacaria quer, Caxias do Sul quer, Portão e Nova Santa Rita quer, Gravataí também quer. Isso só aqui no que nós estamos vendo agora. Já manifestaram interesse. Então, mas esse é um problema para depois. A pomba na mão é o Salgado Filho. Tá. Então vamos arrumar ele direitinho para poder operar carga, os maiores aviões que tem. Depois, até quando pode? Por isso que eu falei no plano diretor de 2011 até 2030. Tá. A previsão da Infraero é que a capacidade desta única pista, com 3.200 metros, se esgote no ano 2029, 2030. Como demora 10 anos, de 7 a 10, para se construir um aeroporto, então até o ano 2020 tem que se tomar uma decisão. Onde é que vai ser feito o aeroporto de cargas? Bom, o mandato de Dilma e o seu mandato em tese terminam antes. Termina em 2018. Vocês tomam essa decisão? Veja lá, primeiro, vamos lá na pomba na mão, Salgado Filho. Vamos resolver Salgado Filho e depois nós vamos pensar na alternativa. O senhor já falou mais sobre Vila Oliva e sobre Não, eu falo 20 mais. de setembro. É que o teu tempo está pouco e o assunto é muito comprido. Mas eu posso falar sobre esse assunto se for necessário. Não, mas o falar mais era naquele sentido assim, olha, filho, nós estamos vendo aqui ali, hoje o senhor parece que está me dando um prazo maior. Quando eu cheguei no ministério, antes de eu chegar, o ministro que me antecedeu
dizia o seguinte: nós podemos pensar num processo de concessão, falou aqui no Rio Grande do Sul, Sim. em que nós vamos conceder ao Salgado Filho com a obrigação de construir o aeroporto Certo. alternativo, que naquela versão era 20 de setembro. Certo. Entende? Mas hoje, nós vamos concluir o Salgado Filho Dinheiro do governo. e depois vamos ver o que fazer. Só para fechar, Vacaria, quais são os prazos que vocês trabalham? Porque a gente mostrou ali a pista pronta. Vacaria não está no programa de aviação regional. Nós temos um programa de aviação regional no Rio Grande do Sul, tem 15 aeroportos, Caxias está, Passo Fundo está, Santo Ângelo está, Santa Rosa está, Uruguaiana está, Rio Grande está, Bagé está, São Borja está, mas toda aquela pista Vacaria não está no programa de aviação regional. Por quê? Porque é um programa de aviação de passageiros, não é um programa de aviação de cargas. E esse pessoal de Vacaria embarca em Caxias. E aquela pista ali, nós vamos ter que usar só para cargas. A pista, dependendo, aí agora não é mais o ministro da aviação que está falando, é alguém que tem um pouco de estrada, né? Então, E é da região, se a economia da região ditar, a gente pode pensar num programa especial, porque lá tem carga de maçã. Petrolina, em Pernambuco, todas as sextas-feiras sai um avião dos maiores do mundo hoje em carga, lotado de frutas e flores. Mas se tiver lotação completa por algum país que vá, ou então que vai mandar para São Paulo ou para o Rio, mas daí esses aviões grandões, o frete talvez fique um pouco caro, mas se for para outro continente, se for para os Estados Unidos, se for lá para a Europa, não tem problema nenhum, acho que pode. Só tem que vender uma carga inteira de maçã e não só uma, né? Porque senão, com uma carga só, não, tem que ter regularidade todas as semanas, senão também não se sustenta. A gente explodiu o tempo aqui. O senhor está indo para Brasília, o senhor está deixando de ser deputado federal hoje, neste domingo. Me diga o seguinte, aquele software funcionou? Quem é que ganha a eleição para a Câmara dos Deputados? Está aí o governo que diz que não trata do assunto publicamente, mas vocês do PMDB tem um candidato, o PT tem o seu candidato, tem candidatos independentes. Pela sua experiência, não que o senhor esteja fazendo campanha para ninguém, pela sua experiência, quem é que ganha? Não, eu acho que favorito para a eleição, favorito por tudo que a gente lê, pelo que eu conheço do Congresso, favorito é o Eduardo Cunha, é favorito. Agora, eu estou lá há 20 anos. Eu já vi muitas pessoas entrar como favorito e sair como derrotado. Eleição lá é até o último segundo, o fenômeno do convencimento, é o trabalho do convencimento. E o Ulisses Guimarães tinha uma frase sensacional. Dizia ele o seguinte: sempre que for calcular placar aqui na Câmara dos Deputados, sempre tenha uma margem muito grande para aquela cabina. Ué, por que para aquela cabina? É que entrando ali dá uma vontade de trair. Ministro, obrigado ao senhor. Uma boa viagem para Brasília, um bom mandato e a gente continua conversando aí, porque afinal de contas nos interessam muito esses aeroportos todos regionais do Rio Grande do Sul e mais a questão do Salgado Filho. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia. A gente conversou hoje com o ministro Eliseu Padilha da Aviação Civil. Poder RS volta na próxima semana com mais um convidado muito especial. Obrigado pela sua sintonia. Um ótimo domingo a todos.